Aleluia. Pensa no morrer que eu amo. Irmão, vira para o seu irmão do lado. Se você estiver meio distante, diga assim: você está aqui porque Deus te trouxe aqui nessa noite. Amém. Ele já está falando com você. Diga, Ele já está falando com você. Ele já te tocou. Ele já está fazendo grandes coisas na sua vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, queria que você abrisse a sua Bíblia. Hoje eu vou começar uma série de mensagens, falar sobre a parábola do semeador. Há mais de mês, irmãos, desde quando eu viajei, tá? Deus começou a colocar palavras no meu coração e a gente vai escrevendo, vai apagando, vai escrevendo e Deus vai comunicando algumas coisas. Quero falar sobre a parábola do semeador, lá de Lucas capítulo 8. Amém? Você vai abrir a Bíblia em Lucas capítulo 8, vai acompanhar comigo. A minha versão é a versão King James, tá? Glória a Jesus. Amém. Esse texto, querido, ele é um texto muito profundo. Eu quero fazer primeiro um contextozinho para você entender algumas riquezas espirituais que a gente quer trazer para você aqui nessa noite. Amém? E por que Jesus ensinava por parábolas, né? E o que é uma parábola, por exemplo? Tá? Irmãos, Jesus, ele saiu anunciando o evangelho, pregando a palavra e dizendo: olha, o reino dos céus está no meio de vós. Depois ele falou: é chegado o reino dos céus. E depois ele falou: o reino dos céus, o reino de Deus está dentro de vocês. Amém? E ele começou a pregar a palavra, pregava abertamente, anunciando as verdades do Pai. Mas chegou um momento, diz a Bíblia, que chegou um momento que ele começou a falar muito por parábolas. Ao início da pregação de Jesus, ele falava do Pai, dos mistérios do Pai, né? Do reino de Deus, da nova lei em Jesus, nova lei de Deus. Mas chegou um momento que ele deu uma virada nas mensagens dele por causa dos corações das pessoas. Então, alguns estudiosos das Sagradas Escrituras, eles dizem que aquele fato daquela mulher, quando ela foi levar sua filha, se eu não me engano, que estava extremamente possessa, se lembra? Estava possuída por demônios, e ela foi levá-la diante do Senhor. E ali os fariseus, eles começaram a confrontar a Jesus, né? E de tal maneira que quando eles começaram a confrontar Jesus, falar, né, que os milagres que Jesus estava fazendo, aquele milagre que Jesus estava fazendo, de expulsar aquele demônio na vida daquela pessoa, ele estava fazendo por Beelzebul. Lembra disso aí? Então, você faz milagre, mas você faz milagre pelo príncipe dos demônios, Beelzebul. E aí, a única vez que Jesus vai falar sobre o grau do pecado, o grau da ofensa contra Deus tão grande, ele vai falar que ali, né, que havia perdão sobre todos qualquer tipo de pecado, mas contra a blasfêmia contra o Espírito Santo, esse pecado não seria perdoado. Por quê? Porque deliberadamente, aquelas pessoas que eram escribas, né, fariseus, eles conheciam a Sagrada Escritura, eles sabiam, eles não negaram o milagre, mas a fonte do milagre eles negaram. A fonte do milagre era o Senhor. Então eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Alguns estudiosos, eu também, assim, supostamente eu posso crer, que Jesus começou a falar mais em mistério ainda, para que falando eles não entendessem as Escrituras, e falar através de revelação, de riquezas profundas, para que poucos pudessem entender, porque o coração deles e a mente deles estavam o quê? Obscurecidas, em trevas, totalmente em trevas. Então, ele começou a falar em parábolas, né? Através de símbolos, né? Através de histórias. Jesus pegava histórias comuns. Essa história, por exemplo, do semeador, é uma história comum. Era uma história comum de alguém que plantava, de alguém que semeava naquela época, né? Só que ali ele fazia o quê? Uma alegoria, fazia o quê?
um paralelo, de uma maneira simples, mas que ao mesmo tempo que era tão simples e tão profundo, alguns não entendiam, de jeito nenhum, porque eles não tinham revelação, porque a mente deles e o coração deles estavam escondidos. Então, irmãos, falar sobre as parábolas do Senhor é falar sobre a semente, que é a semente da palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá em Lucas 8, a partir do versículo 4, nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 15, amém? Para a gente entender um pouco dessas parábolas. Aleluia. Lucas 8, de 4 até versículo 5, diz assim: E ocorreu que uma grande multidão se reuniu, e pessoas de todas as cidades vieram ouvir a Jesus. Foi quando ele lhes propôs a seguinte parábola, né? Parábola. E eis que o semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisoteada, e as aves do céu a devoraram. Versículo 5. Versículo 6. Outra parte caiu sobre as rochas, e quando germinou, as plantas secaram, pois não havia umidade suficiente. Outra parte, versículo 7, ainda caiu entre os espinhos, e com ela cresceram e sufocaram as suas plantas. Versículo 8. Todavia, uma outra parte caiu em boa terra, germinou, cresceu e produziu grande colheita, a 100 por 1. Tendo concluído esta parábola, exclamou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Diga assim para o seu irmão: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Então diga assim: ouça Deus, ouça o Senhor. Enquanto é tempo, ouça o Senhor. Você tem ouvido. E aqui eu me lembro de um salmo, já falando um pouquinho, vou continuar lendo, já me lembro do salmo, que diz que uma vez falou Deus e 2 vezes eu ouvi, né? E eu quero falar sobre essa questão de ouvir muito o Senhor, ouvir e entender o Senhor. Versículo 9, acompanha comigo. Seus discípulos perguntaram-lhe, o que significava aquela parábola. Versículo 10, amém? E disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entenda. Versículo 11. E esse é o significado da parábola. Olha, Jesus já fala abertamente, né? A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Amém? Versículo 11. Versículo 12. Aos que caíram à beira do caminho são os que ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Versículo 13. Aos que caíram sobre as pedras, são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Vamos lá? 14. As que caíram entre os espinhos, são as que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Versículo 15, último. Mas os que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Volta para o versículo 11 aí, por gentileza. Amém? Leia comigo o versículo 11 aqui. Eu quero que vocês participem dessa palavra hoje, tá? Amém? Prometa para mim? Vamos lá. Leia aqui comigo isso aqui. Palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Eu queria chamar o Solimar aqui rapidinho, Solimar. Chega aqui, meu filho. Por favor. Quero que você dê uma semente para cada pessoa. Pode levar esse saquinho. Me dá só uma aqui, por favor. É uma semente de erva doce. Amém? Pode comer depois, irmão. Quem quiser comer. Tá bom, obrigado.
uma semente. Amém? Pegue na sua mão essa semente aí, por favor. Cada irmão. Se o Micaías estivesse aqui, ele ia ser o nosso menino da entrega. Como não está, né? O Solimar está, é ele, pensa. Amém. Glória a Deus. Amém. Pegue a semente aí na sua mão, assim que o Solimar terminar. Isso. A semente é a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Olha aí. Pequena, né? Essa semente, né, Railton? Mas poderosa, né? Aleluia. Rosa, é tão pequena essa semente, né? Pastor Francivan, é pequena, né? Mas é poderosa. Amém? Isso. Uma semente, ó. A semente é a palavra de Deus. Se eu só falasse isso para você nessa noite, você ficaria satisfeito em ouvir só isso, irmão? Que a semente é a palavra de Deus? Eu ficaria maravilhado. Amém? Dê um sorriso aí, diga assim: eu fico maravilhado em saber que a semente é a palavra de Deus. Aleluia? A semente é a palavra de Deus. Amém? Irmãos, diga assim: essa semente representa a palavra de Deus. Ela é poderosa. A palavra de Deus é a semente de Deus, a semente eterna. Amém? Diga assim, meu irmão, comigo assim: nunca despreze a semente da palavra de Deus. Amém? É igual aquele cântico que nós cantamos agorinha, que diz assim, né? Eu não podia imaginar, eu não posso imaginar. Sei que as tuas fidelidades, né, vão muito mais além do que eu possa imaginar. Amém? Então, irmãos, por exemplo, vocês que trabalham com as crianças aqui, os pais, né, trabalham com as crianças, a semente da palavra de Deus é poderosa, não é em vão. Ensinar as Escrituras, ensinar a orar, ensinar a conhecer a Deus, ensinar a temer a Deus, ensinar a congregar, né? Ensinar a estudar as Sagradas Escrituras é algo poderoso. Amém? Então eu queria trazer essa semente para mostrar para vocês uma simbologia. Quero lembrar que a pastora Regina, na conferência que ela foi lá, de pastoras e líderes lá ela deve ter contado já aqui, vou recontar novamente, porque eu fiquei impressionado, eu nunca tinha visto isso, né? Ela e a pastora Natália foram lá para a conferência, e nessa conferência, né, algumas irmãs geralmente começam a orar e ministrar profeticamente um sobre o outro, e chegou uma irmã, né, e colocou na mão dela e na mão da pastora Natália uma semente de mostarda. Irmão, é bem pequenina, já mostrou aqui, não já? É pequena demais, você não consegue nem enxergar, mas ela é poderosa. Amém? Ela cresce, ela se torna, né, produtiva. Então, cada semente, irmão, uma semente dessa aqui pode gerar muito mais. Se você pegar uma semente, por exemplo, uma só semente de milho, vai gerar quantos pés de milhos? E quanto tem num pé de milho? Quanto tem um milho só? Quantas sementes tem num milho só? Então, é algo muito poderoso. Amém? Então, é importante você saber que a semente que Deus plantou na sua vida, na minha vida, é uma semente da palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, e porque é a palavra de Deus, ela é poderosa para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? Então, bem, vou comer essa semente. Olha. Aleluia. Amém. Gostosa. E eu quero falar para vocês hoje sobre sementes, mas antes de falar da semente, que eu já falei agora, o tópico da semente, que é a palavra de Deus, está claro que a semente é a palavra de Deus, eu quero falar sobre os tipos de solos. Amém? Aqui nessa passagem, irmãos, tem 4 tipos de solos. E o tema dessa mensagem é a semente que transforma, a palavra de Deus. O tema dessa mensagem é essa, a semente que transforma a palavra de Deus. Amém? Tem coisas, irmãos, que nós não conseguimos mudar no nosso caráter, não conseguimos mudar por nossos próprios esforços, mas se você e eu se envolvermos com a palavra de Deus, ela se tornará tão eficaz e tão eficiente e eficaz na nossa vida, que haverá um poder de transformação dentro de nós. Então essa palavra, ela é uma palavra de vida.
Amém? Então, existem 4 tipos de solos. Eu anotei bem aqui. O primeiro solo é o versículo 5. Ele diz que o solo junto ao caminho, à beira do caminho. Amém? O segundo solo é o solo sobre a pedra. É o versículo 6. O primeiro solo, voltando, o solo junto ao caminho, é o versículo 5, fala dos corações endurecidos. Simples. O solo junto ao caminho é o coração endurecido. Nós vamos voltar para o texto depois. O segundo solo, o solo sobre a pedra, são os corações, versículo 6, são os corações superficiais. Superficiais. O 3, o solo entre os espinhos, é o versículo 7, os corações que não estão santificados. Amém? Quem estiver anotando, o terceiro solo é o coração que não está santificado, separado. O quarto solo é a boa terra, os corações que dão fruto, tá? O quarto solo é a boa terra, os corações que dão frutos, é o versículo 8. Amém? Pastor, já que o senhor quer começar a falar sobre solo, e para falar desse solo, irmãos, nós precisamos entender que esse solo representa o coração das pessoas, representa o nosso coração. E a gente tem que fazer algumas perguntas para nós mesmos nessa noite. Como está o meu solo? Como é o meu solo? O que está acontecendo comigo? Qual é o estágio do meu solo? A semente é boa, né? Na palavra de Deus. Nós temos algum problema com a semente, irmãos? Não. Todo cristão não tem problema com a semente. A semente é excelente. A qualidade é excelente da semente. A palavra de Deus é pura, é poderosa, é santa, né? Se a gente precisa de santidade, a palavra de Deus é santidade, amém? Se a gente precisa de vida, a palavra de Deus é vida. Se a gente precisa de fé, a palavra de Deus é fé, amém? Se a gente precisa de amor, a palavra de Deus prega amor e é amor, Deus é amor, amém? Então tudo que você precisar está nessa semente, não nessa semente que eu lhe dei aqui, mas a semente que é a palavra de Deus. Então não tem problema com a semente. A vida cristã não tem nenhum tipo de problema com a semente. O problema muitas vezes que acontece conosco é o nosso solo. É como está o nosso coração. É como disse o Solimar hoje aqui no Ruiós. Eu quero chamar a atenção dos irmãos em relação ao Ruiós. Ruiós é importante, irmãos. 6 horas. 6 horas começa o Ruiós. Venha para o Ruiós. Venha, traga o seu caderno. Venha aqui, venha interagir, venha fazer perguntas. É muito bom, valorize o Ruiós, amém, irmãos? Porque o Ruiós tem semente da palavra, tem semente do ensino. Então, nós não temos problema com a semente. A semente é de alta qualidade. Você gostaria de plantar? Quem já plantou aqui, irmãos? Já plantou? Já? O Solimar já plantou também, né? Plantou? Quando você vai plantar, você não seleciona uma semente, a melhor semente. Deus te deu a melhor semente. Ele deu o seu Filho Jesus como vida. E Jesus disse que ele é o grão de trigo, né? A semente de trigo. Se esse grão de trigo cair na terra, se ele não morresse, ele vai ficar só. Mas como Jesus morreu na cruz, João 12, 24, né? João 12, 24, o que diz? Ele gerará muito fruto, e Deus gerou muito fruto. E a Bíblia diz que quando o Senhor foi elevado, né, à cruz do Calvário, ele disse, olha só, porque eu sou esse grãozinho de trigo. O grãozinho, como eu mostrei para vocês, uma sementezinha. Eu vou gerar muitos e muitos frutos. Só algo que pode trazer morte dentro do nosso ego, dentro do nosso ser natural, pode gerar vida em nós e nas pessoas que estão ao nosso redor. Amém? E aí ele diz, olha, quando eu morrer, eu atrairei todos para ti. Todos seremos atraídos. A morte de Jesus, irmãos, atrai as pessoas. Aleluia? Ou seja, é o evangelho do Cristo crucificado, do Cristo que renunciou, do Cristo que se doou, do Cristo que morreu por amor por nós. Esse é o grande evangelho, e ele é atraente. Quem não pode tocar nesse amor? Irmão, como não olhar para a cruz do sacrifício de Jesus e não ser tocado? Eu estou aqui, irmão, porque um dia eu fui comovido espiritualmente e convencido espiritualmente pelo Espírito Santo da morte de Jesus por mim, aleluia, porque era eu que devia estar lá, era você que devia estar lá, mas por amor, ele se doou por mim e por ti, amém? Se eu fosse você, dava um aleluia aí, irmãos,
Glória a Deus. Por quê, irmão? Por causa da morte de Jesus. E uma pessoa morta, para o seu ego, para o seu orgulho, ele tem um poder em Jesus de atrair as pessoas, né? Max Gehring fala uma frase muito interessante: pessoas relevantes pensam em coisas relevantes, em mentes relevantes, né? E esse autor diz o seguinte também, que tem pessoas que repelem e pessoas que atraem, né? Tem pessoas que repelem igual repelente, tem pessoas que repelem, ou seja, afastam as pessoas, e tem pessoas que atraem. Então isso depende muito do nosso coração. Mas o que é o nosso coração? Então, deixa eu ler aqui para você aqui uma parte. Muita coisa importante, irmãos. Essa palavra é uma palavra da vida eterna. Primeiro, irmão, essa sementezinha que eu coloquei para você aí, para você olhar, eu quero que você entenda que a palavra de Deus, que Ele te deu, é algo eterno. Essa semente aqui, por exemplo, é uma semente natural. Ela vai nascer, né? Ela está aqui, é um ser biológico, né? Orgânico, biológico, mas ele vai cair no chão, vai germinar, beleza, vai morrer, mas ele não tem um tempo de duração. Mas a palavra de Deus é algo eterno. Isso, ou seja, o que você se envolveu, o que eu me envolvi hoje, que é o Evangelho, é a igreja, é o reino de Deus, é algo eterno, amém? É algo eterno, é algo poderoso. Então Jesus, ele veio trazer o quê? Como semeador, ele veio trazer a semente da palavra eterna. Tudo que vai sobrar, irmão, nesse tempo, se eu vivo, por exemplo, 100 anos, 90 anos, 80 anos, às vezes vive menos, irmão, tudo que vai sobrar de nós é a vida eterna, aleluia. O que vai sobrar de você é a eternidade. Até o seu amor vai ecoar para a eternidade, a sua adoração ecoa para a eternidade, tudo na sua vida ecoa para a eternidade. Então a semente é maravilhosa. Então Jesus vem e apresenta como a vida eterna, porque Jesus é o verdadeiro semeador. Ele veio semear nos corações dos homens, ele veio conquistar o nosso coração, ele veio nos chamar para ele mesmo, ele veio nos atrair com a sua presença, nos dar a sua vida, a vida que tem o poder de transformação. Isso é maravilhoso, aleluia, porque nós estávamos destinados, irmãos, à perdição eterna, mas Jesus veio nos atrair. Ele foi a semente, pequena semente, o grão de trigo, que entrou dentro da sua mente, do seu espírito, e começou a gerar vida dentro de vocês, através do quê? Do novo nascimento. Então esse rei Jesus, esse evangelho do reino dos céus, que veio sendo trazido por Jesus como o rei, ele é o rei, né? Esse capítulo antes ele começa a falar sobre o reino dos céus. Depois ele diz, olha, eu sou um rei que possui um reino, e através dessa semente do rei, do reino dos céus, que eu coloco dentro do seu interior, que tem uma palavra do reino, uma palavra de vida dentro de você, que é a semente de vida, eu vou te fazer um filho de Deus. Passa a ser o quê? O filho de Deus. A semente que entrou dentro de mim me tornou filho de Deus, pelo novo nascimento. Estão entendendo, irmão? E se nós entramos nesse reino da semente eterna, da vida eterna, amém? O que acontece? Nós passamos a ter o quê? Uma cidadania eterna, porque somos cidadãos do reino dos céus. E por ser cidadão do reino dos céus, o que acontece? Nós começamos a entrar aqui na legislação, no código de Deus, na honra de Deus, na constituição de Deus. Nós não nos movemos mais por nossos próprios pensamentos, e nem nos movemos mais pelas nossas próprias vontades, porque essa semente entrou em nós, nos gerou em Deus, para sermos filhos de Deus, a palavra de Deus, e agora nós temos o quê? Uma vida e um estilo, agora segundo a natureza de Deus, que é a vida de Deus. Nós temos uma cultura agora. Qual é a cultura? A cultura de filho de Deus, aleluia. Temos uma mente de filho de Deus, pensamos como filho de Deus, porque nós temos uma vida e um estilo daquele que foi nascido de novo, da semente divina, amém? Pedro fala que é o quê? É algo imarcessível, é algo poderoso. E o que essa semente faz dentro de nós, que nós nos tornamos filhos de Deus? Ela faz com que nós manifestemos e expressemos o quê? O que foi semeado dentro de nós. E o que foi semeado dentro de nós foi o reino de Deus. O reino de Deus é para nós semearmos dentro do coração das pessoas, amém? Então a sua boca, meu irmão, o seu falar, o seu expressar, o seu agir junto com o meu, é para manifestar o reino de Deus, amém?
E aí Jesus começa a falar e diz: olha, a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Deus tem revelação para nós, irmãos. Deus tem revelação para os íntimos. Amém? Então essa palavra entrou como semente, e como semente te examinou. Será que ele está atendendo a você? Às vezes você está ouvindo, tem um problema para falar, uma angústia sua, irmão, para falar para alguém. E você vai abrir o seu coração com essa pessoa. E aí ela não te dá a mínima. É legal isso? Não. Então nós devemos ouvir, irmãos, atentamente. O que é ouvir atentamente? É o que diz lá em Deuteronômio: se hoje ouviram a minha voz, não, em Hebreus, não endureçais o vosso coração. Ouça atentamente o que Deus fala para você, valorize o que Deus fala para você. Irmão, porque essa palavra que um dia ela é semeada na sua vida, talvez não, eu digo que daqui a 30 anos, em nome de Jesus, você vai se lembrar que aquilo fez diferença na sua vida, que aquilo te levou aos pés do Senhor, que houve uma valorização diante dos pés do Senhor. Amém? Irmãos, vocês acreditam que eu me lembro de mensagem quando eu tinha 6 anos de idade? Me lembro. Eu me lembro da cara, às vezes, dos missionários que iam lá para a igreja batista. Eu tinha 6 anos de idade, irmão. 6 anos de idade. Lá em Coraci, na igreja batista da Agulha. Eu sentava lá e eu me lembro das missionárias falando. Eu tinha 6 anos de idade. Irmãos, o que o Micaías faz aqui, perguntar, é importante. Amém? O que uma criança faz e perguntar é importante. Por isso que trazer os nossos filhos para a reunião e não faltar nos cultos é importantíssimo. Aleluia! É importantíssimo. Nós temos uma linguagem para falar para eles, para as crianças, e Deus tem uma linguagem para mim e para você. Eu me lembro, irmão, da pregação daquela missionária, falando das missões. Ela era meio fortinha, né? Eu me lembro porque também eu até dormi na mensagem, eu caí de cabeça no banco. Eu me lembro, esse foi o fato. Eu caí de cabeça. Mas eu me lembro da mensagem dela, ardia no meu coração. A palavra dela, a história que ela contava, o amor dela que ela tinha pelos índios, se eu não me engano, pelos índios. Ela pregava nos povos não alcançados. Então, essa semente foi guardada. Ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando ele crescer, ele não venha se desviar. Amém? E todas as palavras que estão sendo ministradas na sua vida, lá no Spotify da igreja, os ruióis, a comunhão, os relacionamentos, irmão, isso é importante. É importante você ouvir. Deus te edifica, Deus fala contigo, Deus te encoraja, amém? A prosseguir. Então, primeira coisa, irmão, ouvir atentamente. Não só ouça, não só fique assim, eu vou parar. Não, ouça atentamente, preste atenção. Deus, o que tu quer falar comigo hoje, nessa noite? Deus, o que o Senhor quer nessa reunião, nesse culto hoje? O que tu quer ministrar dentro de mim? O que eu posso melhorar? O que eu posso ser transformado por Ti nessa noite, Senhor? O que eu posso Te dar, Senhor, como prazer, como adoração? Você está fazendo o quê? Uma adoração com entendimento também, atentamente. Amém? Aleluia? Estão entendendo? Segunda coisa, entender profundamente. Pare, atentamente, observe, tente discernir o que Deus está falando através da sua palavra, através dos ensinamentos, através das comunhões, mas tenta, não só isso, tente entender profundamente. Amém? O Nicolas, deputado federal, ele fala uma coisa interessante, né? Ele é um irmão, ele fala uma coisa interessante. Ele diz assim, ele fala contra alguns que têm alguns pensamentos desvirtuados, né, do socialismo. Ele diz, vocês são um oceano de 5 centímetros de profundidade. Ou seja, ele diz, vocês falam coisas esticadamente, né, os comunistas, pessoal, mas vocês têm apenas 5 centímetros de profundidade. Às vezes a gente quer entrar numa coisa, mas a gente não vai para a profundidade. A gente não vai passar tempo na presença de Deus, ler livros, ler a Bíblia, entender o que Deus está comunicando. Então a gente tem que procurar profundidade em Deus. Jovem, você tem que procurar profundidade. O que te salva, a profundidade, a raiz profunda, é o que vai te salvar. Então não seja um oceano de 5 centímetros. Amém? Seja um oceano com muita profundidade em Deus. Aleluia? Seja uma terra onde as raízes de Deus vão entrar profundamente, a semente de Deus entra e te faz ser fortalecido. Amém? Seja como um cedro do Líbano. Aleluia? Seja como um cedro do Líbano, irmão, que está ali, meu irmão, que está ali arraigado e alicerçado
em amor, em Jesus, na verdade de Deus. Aleluia. Persevere, persevere. Então aqui, primeiro, ouvir atentamente, entender profundamente, agora praticar urgentemente. Praticar urgentemente. Tem coisas, irmãos, que nós precisamos praticar urgentemente. Se nós não tivermos um senso de urgência do que Deus fala para nós, nós vamos ficar protelando, deixando para depois. Já pensou se você é empregado numa empresa? Empregado numa empresa. E aí você tem aquela atividade para entregar naquela hora, naquele momento, e você diz, não, eu vou entregar quando eu quiser. Entregar daqui eu tenho que fechar aquele caixa lá, né? Mas não, eu vou entregar, esse caixa da segunda-feira, eu vou entregar só na outra segunda-feira. Isso está legal? Já pensou? Né? Não, tem coisas que são urgentes. A palavra de Deus, irmãos, quando nós entendemos ela, ouvimos ela atentamente e entendemos profundamente em Deus, nas Escrituras, a gente começa a ter um senso de urgência. Deus, eu preciso mudar. Deus, eu preciso sair dessa situação. Deus, eu preciso mais da sua face. Deus, eu preciso ser mais um adorador. Deus, eu preciso, Senhor, eu quero te ver mais. Aí começa a entrar o quê? Um desespero, uma sede e uma fome de Deus. Aleluia. Um dos textos aqui que a gente viu diz assim que não havia umidade. Quando não há umidade é porque não há água, irmãos. O salmista Davi diz assim, eu sou como uma terra seca, como um deserto árido, que clama pela água de Deus, amém? Isso é sede e fome de Deus, isso é senso de urgência. Uma pessoa que tem sede e fome de Deus, nós temos sede e fome de Deus, a gente, Deus, me dá água, me dá água, me dá, porque há uma urgência dentro de nós, aleluia? Há uma valorização, uma urgência dentro de nós. Por que eu estou falando isso nessa noite? Porque eu quero falar desses solos, cada solo aqui. Qual a nossa condição aos olhos de Deus se praticarmos a palavra de Deus? Sabe como Deus olha para nós quando a gente pratica a palavra de Deus? Sabe como Deus olha para ti? Sabe o que Ele diz? Ele diz assim, e diz lá João 13:17. Abre aí, meu filho, João 13:17. Vamos ler aqui. Olha quando Deus olha para você e você é um praticante da palavra, não apenas um ouvinte. Amém. João 13:17. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as... Fala comigo, irmãos. Felizes serão se as praticarem. Então, outra versão diz, bem-aventurados vocês são, se vocês praticarem. Irmão, eu não acredito em crente desanimado. Me perdoe. Amém? E está falando um moço aqui que já tem 50 anos, viu, irmão? Amém? 50 anos. A Regina diz que eu estou ficando mais jovem. Só me controla no horário, pelo amor de Deus aí. 50 anos. Eu não acredito em crente desanimado, Railton. Eu acredito que a gente, às vezes, fica cansado. Sim. Eu acredito que, às vezes, a gente vê coisas que tentam nos sufocar. Sim. Mas eu não acredito num crente que recebeu a palavra de Deus genuinamente e que conhece a excelência dessa semente de Deus, que ele vai ficar desanimado. Não dá, cara. Não dá para desanimar. Me perdoe. Não dá para desanimar. Por quê? Porque tem algo muito rico dentro de nós. Tem algo muito poderoso, tem algo eterno dentro de nós. Não dá para desanimar. Instantaneamente a gente ressuscita, aleluia. Não será assim a nossa ressurreição do nosso corpo? Não é isso que diz? Que no abrir e piscar de olhos nós seremos arrebatados, aleluia, ou não? Eu quero ser arrebatado. Se eu estiver morto, eu vou ser ressuscitado dentre os mortos, amém? Se estiver vivo, eu vou ser arrebatado, amém? No abrir e piscar de olhos. Irmãos, é no abrir e piscar de olhos que o Espírito Santo, te levanta, amém? É no abrir e piscar de olhos que ele te tira de certas situações. Então eu não acredito em crente desanimado, eu acredito em crente encorajado, amém? Porque consolação na Bíblia significa encorajamento. As consolações de Deus é o encorajamento. Deus nos encoraja, amém? Hoje eu estava escrevendo algumas coisas, mas eu estava me lembrando do início da minha fé cristã, quando eu era jovem. Quando eu me converti ao Senhor, com 16 anos de idade, tinha 16 anos. Quem tem 16 aqui? Tem 16? Rapaz, o homem não sai de 16. Aleluia. 16 anos. Graças a Deus pelos 16 anos do Brian. Amém? Olha, quando eu tinha 16 anos de idade, eu me converti. Aí fiquei louco. Fiquei louco para Jesus. Meu irmão,
O que me prendia, que eram alguns pecados de imoralidade, eu tinha problema com a imoralidade. Está gravando aí, viu? Amém? Mas Jesus me libertou. Aleluia. Eu tinha problema com a imoralidade. E era desesperador. Sabe por quê? Porque eu fui criado, irmão, pelos ensinos da Bíblia. Meu pai me ensinou a Bíblia, lendo a Bíblia até hoje, colocando os filhos ao redor da mesa. E eu ouvia a palavra, eu via de santidade, eu via de pureza. Eu não via imoralidade, não via dentro da minha casa, eu não via palavrões, não via coisas feias dentro da minha casa. Mas, irmão, o mundo é uma escola, né? O mundo vai te ensinando e você vai se desviando de Deus. Quando eu vi, eu já estava no pecado. E depois do pecado, eu fiquei o quê? Amante da bola, do futebol. Não tem nada contra o futebol, eu gosto de futebol, viu, meu? Eu só não tenho mais preparo. A única bola que eu tenho é a barriga, que é grande. Não tenho mais preparo. Mas eu trocava a bola pelo horário do culto, sabia? Eu estava tão viciado na bola, que na hora do culto, o que acontecia? Meu irmão, eu fugia e estendia mais um pouco. O culto começava às 6 horas da tarde. Aí começava a bola às 3 horas da tarde no domingo. E pronto, a primeira partida, a segunda. Quando eu via, já era o quê? 6h30, 7 horas, ok? Quando eu chegava lá, a casa estava fechada, às vezes ficava lá fora, só para não ir para o culto. Eu comecei a me desviar. Até que um dia o meu pai me chamou e falou para mim: Samuel, eu me lembro da dura que ele me deu. Samuel, eu vou te falar uma coisa. Porque meu pai me insistia para ir para a igreja, irmão. Me insistia para ir para a reunião, para os cultos, né? E eu era participativo antes, mesmo sendo menino, 16, 17 anos de idade. Ele disse, falou bem duro para mim, olhou na minha cara, meu pai olhou na minha cara, que me ama, disse, olha, eu não vou mais te forçar a ir para a igreja. Meu irmão, como se fosse um socão, puf, bem na cara. Eu me lembro. Eu não vou te forçar mais para a igreja, você tem que ter a sua escolha. Falou assim mesmo. Eu te amo, mas eu não vou te forçar mais a ir para a igreja. Isso é um pai. Meu pai é manso e humilde. Meu pai é igual um hino, um cântico antigo que diz, calmo, sereno e tranquilo. Só isso é que ele tem. Calmo, sereno e tranquilo. Eu nunca vi. Graças a Deus, eu não puxei muito para ele, puxei mais para minha mãe. Mas eu também sou calmo, sereno e tranquilo no espírito. Amém? Né? Não é verdade? Né, Solimar? O Solimar conhece ele, o Francisco conhece. E então ele me deu um soco na cara, assim, sem luva. Puf, e disse, eu não vou mais te forçar, cara. Aí eu peguei, meu Deus do céu. Fiquei morrendo de vergonha. E agora? Até que o Espírito Santo foi para uma igreja e lá tinha um jovem meio louco, né? Eu só queria saber de namorar, irmão. Eu ia para a igreja para namorar. Misericórdia. Não queria de Deus, não queria nada com o Senhor. Chegava na igreja, já queria saber quem era a menina mais bonita para eu namorar. Sempre levava fora, né? Aí, irmãos, Deus me pegou ali naquele lugar. Aleluia. Uma igreja pobre, simples, de madeira, não tinha muita gente, tá? Tinha pouca gente, mas o Espírito Santo veio. E aqui de outros jovens que estavam lá, começaram a incendiar os outros jovens. E eu digo, meu Deus, tem um negócio diferente aqui. O que é isso aí? Tal. Não sabia muito a Bíblia, tal, mas Deus começou a me tocar. Aí veio o quê? Um espírito de quebrantamento sobre mim. O Senhor começou a me ganhar. Aleluia. Essa é a semente de vida. Então, o que você vai praticar aqui é o que você ouve. Se você quer ser feliz, irmãos, jovens, se você quer ser feliz, eu e você quer ser feliz, verdadeira felicidade, está em nós praticarmos a palavra de Deus. Amém? Aqui está a verdadeira felicidade, em obedecer e praticar a palavra de Deus. Então, ouvir atentamente, entender profundamente, mas praticar urgentemente. Não demore a praticar, porque às vezes não há mais tempo. Às vezes, a nossa vida é como um sopro. Ela passa. Quem te garante, irmão, que daqui a pouco a gente está vivo? Esse dia mesmo, perdi um colega meu do Correio, rapidinho. Fui ver um colega meu do Correio aqui, conhecido meu. Quando eu vi, a foto dele está lá, no Instagram dos outros colegas, no status, pô, fulano morreu. Rápido. Por quê? Nós somos aqui, nós somos como um sopro. Então nós temos que aproveitar Deus. Voltando aqui, irmãos. Então, repete comigo. Ouvir atentamente. Amém? Fala comigo, irmão. Ouvir atentamente. Entender profundamente. Praticar urgentemente. Se você não tiver que aprender nada dessa mensagem nessa noite, aprenda essas 3 coisas. Ouça atentamente a Deus.
Entenda profundamente a Deus. Vá diante do Senhor, cave na presença de Deus e pratique urgentemente o que Deus está te falando. Sabe qual é o resultado disso aqui? É aquilo que a gente viu. Coloca aquele versículo de novo aí, meu filho. Aqui, ó. O que a gente viu? João, capítulo 13, versículo 17, né? O que vai acontecer? Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticardes. Amém? Então, irmãos, sabe aquele filme que tem americano, que o policial chega e vai abordar o cara? Ele fala uma frase de efeito, né, Francimar? O que é a frase de efeito que ele fala para o cara? E o cara vai ser preso, de repente está ali. O que é que ele diz? Tudo que você falar contra você tudo que você falar será usado contra você no tribunal. Ou seja, ele está dizendo, olha, você conhece a lei, conhece a Sagrada Escritura. Se você não praticar, o juiz vai te prender, vai te colocar lá preso. Então, tudo que você falar, quando você tem entendimento das coisas e você não pratica, ninguém aqui tem problema de senso, certo? Aleluia. Entendeu e praticou, então, meu irmão, recebe bênção. O resultado é o quê? Diga aqui, irmão. Felicidade. Por isso que eu falei agora. Eu não acredito em crente brocochô, triste. Não acredito, irmão. Eu não acredito. Não é que não tem problema. Quem não tem problema aqui, irmão? Quem não tem problema, às vezes, falta de dinheiro? Quem não tem problema, às vezes, problema familiar? Mas, irmão, a gente vai para perto do Senhor. Aleluia. A gente vai para a presença de Deus. A gente se joga e vai dizer, Senhor, está comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Eita, Jesus. Nós temos Jesus, nós temos a salvação eterna, nós temos a vida eterna. Amém? Aleluia? Então, feliz, diga assim, eu sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Não, essa aí não, se for essa felicidade aí, vamos lá, Rose. Amém, eu sou feliz com Jesus. Aleluia, eu sou feliz com Jesus. Amém? Qual a nossa condição? Quando Deus olha para nós, Deus fala para você, olha, você é um bem-aventurado. Você é um bem-aventurado. Você é um felizardo. Você é um bem-aventurado se você praticar a palavra de Deus. Bem-aventurado. Portanto, se vós compreenderdes esse ensinamento e praticarem, vocês vão ser abençoados. Outra versão diz, a King James atualizada. E Almeida diz, se sabeis estas coisas, bem-aventurados vocês são, se as praticardes. Amém? Então, irmãos, nós recebemos agora o quê? Um senso diante de Deus de prática, de conhecimento prático. E quando você tem conhecimento e prática, parece que você adquiriu uma dívida agora. Qual é a dívida, irmão? Uma dívida da graça de Deus. Não é da lei da obrigatoriedade, mas da graça de Deus. A graça te fez ter responsabilidade. O evangelho da graça te dá responsabilidade. Sabe quando uma semente cresce, ela se torna madura, que ela vai, e a árvore cresce, já os vendavais não conseguem derrubar ela, porque ela vai começando a ter estrutura de responsabilidade. Quer saber se nós estamos crescendo em Deus? É se nós assumimos responsabilidade. Amém? Responsabilidade. Nós somos pessoas responsáveis. A Josiane não pode dar para Késia uma faca na mão. Pode dar, Josiane? Deus o livre, né? Pode. Késia, vai pegar aquela peixeira bem ali afiada. Pode? Pode não. Aí tu pode dar um equipamento de corte lá para o... Deus o livre, não pode. Porque o menino não tem entendimento, tem responsabilidade. Mas pode dar um brinquedo para ele? Pode, um brinquedozinho, claro, um brinquedo da idade dele. Então Deus entrega para nós coisas para nos dar responsabilidade. Para nós assumirmos responsabilidade aonde? Responsabilidade no reino de Deus. Responsabilidade na casa de Deus. Responsabilidade nas coisas de Deus. Não espere ser mandado, não espere que alguém te empurre. Não, vá lá, irmão, faça. Se jogue na presença de Deus. É assim que nós somos transformados, amém? Aleluia. Hoje eu vou ficar só na introdução dessa mensagem, amém? Então, um senso de dívida da graça de Deus, de responsabilidade, amém? Sabe o que aconteceu comigo, irmão? Fala um pouco. Quando eu conheci Jesus, que eu vi que Jesus ia me libertar da imoralidade, eu me joguei, meu irmão. Eu me joguei. Jesus me cura. Jesus me cura dos meus traumas. Vou falar uma coisa para vocês. Eu fui um adolescente. Vou falar para vocês. Não é culpa do meu pai, da minha mãe, de ninguém, não. Vou transferir culpa para ninguém. Eu fui um adolescente, fui um junior.
que quando eu ficava triste, sabe para onde eu ia? Diz aí para onde eu ia. Sabe para onde eu ia? Falar uma coisa lícita. Eu ia para baixo da cama, chorar. Eu ia para lá, irmão, para minhas angústias. Eu era um adolescente depressivo, eu nem sabia. Porque naquela época não tinha negócio de depressão, né? Dizia, isso daí é uma palavra que eles dizem aí. Isso aí é não sei o quê. Sabe para onde eu ia? Eu ia para baixo da cama. Eu ia chorar. Porque eu pensei que eu não tinha amigo. Porque eu pensava que eu não tinha pessoas que me amavam. Que eu era a vítima, né? Que eu era desprezado. Eu ia para baixo da cama e chorava lá. Ficava lá chorando. Ficava chorando. Às vezes eu queria morar na casa do vizinho. Porque parece que na casa do vizinho, até as necessidades mesmo. Às vezes não tinha certas coisas na minha casa, eu ia para a casa do vizinho. Porque ele tinha uma bicicleta, porque ele tinha isso, tinha outra coisa. Eu era um menino que passei necessidade. Minha família passou necessidade, irmãos. Mas o Senhor, o Evangelho transforma a gente. Nos dá até oportunidade. Eu chorava ali embaixo. Por quê? Porque eu era angustiado. Aí eu tentava provar para alguém para que eu pudesse ser aceito. Era isso. Aquele senso de grupo, né? Não, eu preciso fazer isso aqui. E aí, meu irmão, alguns vão para as drogas, outros vão para as coisas erradas, né? Porque tem que ser aceito. Você não tem que ser aceito, irmão, tem que ser aceito por Deus, amém? Tem que ser aceito pelo Senhor. E eu chorava. Mas quando o Evangelho entrou na minha vida, de verdade, que eu vim conhecer, sabe onde eu estava? Não era mais debaixo da cama. Eu saí debaixo da cama, amém? Eu saí, Deus me levantou. E às vezes a nossa vida, a gente ainda continua debaixo da cama, né? Debaixo da cama. O pastor Lucínio, ele fala uma história, abaixo da cama dele era meio diferente. Quando ele foi cheio do Espírito Santo, diz que ele foi orar, umas irmãs do Reteté lá, orando, ele veio o Espírito Santo, encheu do Espírito, ele disse que ele foi parar, foi debaixo da cama, falando em língua ali. Amém? Então, irmãos, não fique debaixo da cama. Essa é a palavra de Deus. Amém? Somos felizes. Eu não sei nem por que eu falei isso. Glória a Deus. Amém? Então, nós somos livres, irmãos. Nós temos só uma dívida. Dívida de amor, de honra para Jesus, da graça de Deus, porque Jesus nos deu a sua vida. Então, nós somos livres, mas nós somos absolutamente responsáveis. Você é um jovem, você é uma pessoa, você é um irmão livre em Jesus, mas você é absolutamente responsável. Sabe por quê? Porque Deus te entregou a melhor semente. Ele entregou a melhor semente de qualidade eterna. Então você tem na sua mão a responsabilidade de responder para o Senhor, dizer: Senhor, eu vou fazer essa semente nascer e entrar no meu coração para que eu possa germinar. Amém? Glória a Deus. Eu falo aqui as coisas para a honra e glória do Senhor, irmãos. Essa semana a pastora Regina colocou uma postagem, né? Essa irmã que conversou com a Regina e contou ela no supermercado, é a filha de um pastor meu, foi um pastor meu há 30 anos atrás. Eu acho que eu dei muito problema para esse pastor, dava muito problema para ele, mas eu conseguia me abrir para ele, conseguia falar para ele dos meus sofrimentos, e ele já dormiu até no Senhor, né? Ele só faltava ficar louco dos jovens, só jovem louco, né? E ela encontrou uma pessoa no supermercado, Formosa, lá no supermercado Formosa, e esse cara reconheceu ela é magrinha, reconheceu ela, né? Tinha que reconhecer, bem magrinha. Aí reconheceu ela e falou: ei, tu não é a filha do pastor fulano de tal, da igreja fulano de tal? Pois é. Ei, tu tem o contato do Samuel e do Pedro? O Pedro era um cara loucão. O Pedro, eu preguei o evangelho para o Pedro. Eu fui pregar numa praça, passei com os meninos pregando o evangelho numa praça, e aí levando a galera, e o Pedro estava lá. O Pedro, irmão, fala para o Pedro, ele tinha na casa dele, olha só, olha a cena do Pedro. O Pedro era um cara depressivo, angustiado, não tinha futuro de nada. A gente passou na frente da casa do Pedro, eu mais um outro irmão, que esse cara, eu já tinha pregado o evangelho para ele. Ele disse: eu vou te apresentar os meus amigos. Aí cheguei lá, quando eu vi o Pedro lá, ele tinha um problema. O pai dele, a mãe dele vivia com outro cara, assim, dentro da casa dele. Era uma confusão, era um bar, a casa dele era um bar, ele não tinha nem quarto. Eu acho que o Pedro dormia em cima de um bilhar. Era uma confusão. Toda vez que eu chegava lá, estava uma confusão. O Pedro não tinha nem casa. Só era um bar imenso.
Então, aí, ele disse, cara, eu não aguento essa vida e tal. Eu digo, então te recolhe para Jesus. Eu digo, tem a igreja lá, vai meio-dia. O Pedro ia meio-dia, de manhã orar, queria fugir da casa dele. O Pedro ia meio-dia orar, e o Pedro ia 3 horas da tarde e à noite. O Pedro só vinha na igreja. Eu também só vinha na igreja, estudava, mas nas fugas a gente estava lá orando. Amém. E aí, nós pegamos o evangelho para essa pessoa. E essa pessoa falou, olha, fala para o Samuel, para o Pedro, eu sou um fruto, Eles pregaram o evangelho para mim, me falaram de Jesus, e hoje eu sou um salvo. Eu sou até um obreiro, eu sou um diácono na igreja tal, da Assembleia de Deus, glória a Deus. Irmão, quem é esse cara? Eu não sei quem é esse cara. Eu sei que a semente do evangelho entrou dentro do coração dele. Amém? E transformou a vida dele. E hoje ele é um crente, é um salvo. Não sei a história dele. Quantas sementes a gente lança aí no coração das pessoas que vai transformar as pessoas? Quantos conselhos de vida nós podemos dar? Amém? Essa é a semente de Deus. Então, isso vai te dar responsabilidade. Quanto mais você se envolve com a palavra de Deus, o seu coração se compromete com o reino de Deus e você começa a ter mais responsabilidade. Você começa a ter mais pertencimento. Tem pessoas, irmãos, eu conversei com um pastor recentemente, ele disse, olha, chegou um irmão comigo, o pastor Samuel, chegou um irmão comigo e disse, um casal, chegou o primeiro casal, disse, pastor, eu estou saindo dessa igreja, um pastor lá de Santa Catarina, estou saindo dessa igreja, o cara tinha uns 3 meses, mas estou saindo dessa igreja, porque, pastor, é o seguinte, eu não senti o pertencimento dessa casa, eu sinto que eu não pertenço aqui. Aí, noutra semana, chegou outro casal, mesma coisa, pastor, eu acho que eu não tenho pertencimento dessa casa. Aí esse outro que influenciou outro casal, chegou também com a mesma conversa. Aí ele me ligou essa semana, pastor, Samuel, tal, acontecendo isso, tal, o que você acha disso? Eu digo que tu perguntou para eles, porque quem não tem pertencimento é porque não tem comprometimento. Só isso. É como se você fosse um filho dentro da casa que não lavasse nem a louça, não tem comprometimento. Então, quem não tem pertencimento, não tem senso de comprometimento, não consegue se comprometer, não consegue ver que as coisas são importantes. Que limpar uma cadeira é importante, que zelar por um prédio importante, que visitar uma pessoa importante, que orar por um... Irmão, é importante. Então, só tem senso de pertencimento quem tem sempre senso de comprometimento. Você não vai, e eu não vou me entregar por algo que eu não acho que é importante. Correto? Se eu não acho que é importante, não vai. Mas se, por exemplo, você não vai estragar um marido que você ama tanto, se você não acha que ele é importante para você. E você se doa porque você acha que é importante. Eu falei, cara, essas pessoas não tinham só senso de pertencimento, eles não tinham senso de comprometimento, eles não sabiam o valor do que Deus já depositou na tua vida. É um cara que tem 35 anos de evangelho, irmão, de cuidar de gente ali, de chorar por pessoas. Eu digo, eu te conheço, eu sei quem é você. Aliás, você me cuidou de mim quando eu estava na pior situação. Então o problema não é você, meu irmão. O problema não é você, não é sua esposa. Não é o evangelho que vocês pregam é o evangelho da cruz, da renúncia. Sabe o que é? Essas pessoas não têm comprometimento. Deixa elas ir embora. Deixa elas ir embora. Quando elas sentirem falta de Deus, elas vão saber o que é a palavra genuína de Deus. Amém? Então, irmãos, eu estou falando sobre coração aqui. Que horas são, Solimar? Rapidinho, por favor. 20h58? Eu tenho 2 minutos. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, querido. Aqui, então, fala assim para mim. Essa semente gerou em mim responsabilidade. Diga assim, diga para Jesus. Essa semente gera em mim responsabilidade. A semente da vida, da palavra de Deus. Irmão, se você for ler o contexto desse capítulo, no versículos anteriores, sabe o que você está vendo? Solimar citou hoje aqui. Você está vendo um grupo de mulheres, uma companhia de mulheres, seguindo Jesus. Comprometidas com o sustento de Jesus. Comprometidas. Eu acho que elas costuravam até a roupa de Jesus. Né? Sabiam se o sapato dele estava furado, alguma coisa. Elas se comprometiam não só com ele, mas com todas as outras coisas. Lê esse capítulo 8. Anteriormente você vai ver o amor dessas mulheres. A Bíblia diz que uma delas saiu 7 demônios. E Jesus curou ela, Maria Madalena. Jesus libertou ela, amém? Outras eram ricas, outras tinham posses, mas elas tinham amor, elas tinham comprometimento. Então essa semente vai gerar o quê? Comprometimento na sua vida, no seu coração.
Amém? Nem consegui falar dos solos. Então, isso te dá senso de valorização. Valorização. Às vezes nós jovens, olhem para cá os jovens para mim, por favor. Acho que Deus está falando com os jovens hoje aqui, amém? Eu sou jovem mesmo, aleluia. Então, você precisa ter senso de valorização. Em todas as coisas. Falo das coisas espirituais, mas falo das coisas educacionais também. Por que às vezes a gente não consegue despontar no estudo? Porque a gente não estuda, não tem valor no estudo. Aí quer ter sucesso na vida, não pode ter sucesso se não valoriza o estudo, se não tem tempo para o estudo. Vou usar o exemplo da Marcela aqui, por exemplo. A Marcela ensina música, ensina dança, né, Marcela? Então a Marcela ela tem que treinar, ela tem que, às vezes a Marcela até falava, eu estava ensaiando e tal, ela ensaia horas, né, Marcela? Para quê? Para ter domínio daquilo. E aí tem que valorizar. Tudo que você se sacrifica, você valoriza. Amém? Você começa a valorizar. Jesus se sacrificou por você porque ele valorizou você eternamente. Quem ama se doa. Aleluia. Quem ama se entrega. Quer saber? Consulta uma mãe de madrugada. Eu quero é ver, mano. O cara pode ser o super pai, mas eu quero é ver. Pode ser o super pai. Tem pai que é exceção, mas é a mãe que acorda, meu irmão. É que fica ali, lá no lado. Ela fica ali. Fica ali. Ela vai até o final. A criança pode estar doente, não dorme. Ela vai até o final. Ela tira força, irmão, não sei de onde. O Francivan, que é pai de gêmeos, sabe isso daí. Por quê, irmãos? Por causa do amor, por causa do senso de valor, valorização. Quem se valoriza, se entrega. Amém? Se entrega. Então, temos um senso de valorização que nós recebemos de Deus, que essa palavra é a palavra do reino, e que sempre ela vai nos advertir, vai nos ensinar de uma maneira clara. E não só vai te ensinar, sabe o que ela vai fazer? Ela vai te governar. Amém? A palavra de Deus tem que nos governar. É isso. É por isso que Jesus falou, olha, vocês ouvem, mas vocês não ouvem. Vocês enxergam, mas vocês não enxergam. O que é isso, irmão? São coisas espirituais, são coisas profundas. Ele disse, olha, para aquela multidão eu não consigo entrar no coração deles, mas para vocês eu vou falar dos mistérios do reino dos céus. Eu vou falar de coisas íntimas, eu vou falar de coisas profundas. Eu vou mostrar o meu coração para vocês. Amém? Quem quer conhecer o coração de Deus? Eu quero conhecer o coração de Deus. Se eu quero conhecer o coração de Deus, eu preciso me entregar mais para Deus. Eu preciso amar mais o Senhor. Esses dias o Senhor falou para mim, cara, tu tem que orar mais. Falou para mim, tem que orar mais. O Espírito Santo falou para mim, ora mais, meu filho. Você pensa que eu não fico triste, às vezes, de ver essas cadeiras? Fico triste, irmão. Mas só tem um caminho, vou orar, meu irmão. Vou orar, vou atrás dos irmãos, vou falar com um por um, tenho falado um com um, tenho ligado, tenho buscado a comunhão, tenho feito isso, a minha parte eu tenho feito. Mas o que eu tenho que fazer? Orar, irmão. Eu tenho que orar mais pelos irmãos. Amém? Eu tenho que chorar mais pelos irmãos, chorar mais por vocês. Aleluia. Eu tenho que ter mais tempo de comunhão, de profundidade. Porque a gente tem tempo para trabalhar, a gente tem tempo para ganhar dinheiro, a gente tem tempo para fazer muitas coisas, mas a gente não tem tempo, às vezes, para orar, se entregar na presença de Deus. Então, irmãos, essa palavra ela vai te ensinar, a semente de Deus, ela te ensina no teu coração, mas ela não só te ensina, ela te governa. Ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo. E vai chegando um tempo que a vontade de Deus é tão maior na sua vida, na minha vida, que você diz, epa, eu já não posso fazer mais isso. Eu não posso ser mais assim. Eu não posso mais viver dessa maneira. Eu não posso ser dessa maneira. Por quê? Porque a palavra me governa. Amém? A palavra me governa. Então, qual é a nossa dificuldade? É que nós ouvimos, mas muitas vezes nós não obedecemos a palavra. Tá? E o que nos impede de sermos um bom solo para a palavra de Deus? Sabe quem nos impede? Às vezes é absorver e receber, é deixar de absorver e receber com o melhor proveito da palavra de Deus. Às vezes, nós sermos, irmãos, vou encerrar aqui, nós sermos uma terra seca. Pastor, mas nós temos que ser um bom solo. É verdade, nós temos que ser um bom solo. Mas esse bom solo precisa de água. Primeiro precisa de água. Precisa ter sede e fome de Deus. Precisa ter fome e sede de Deus. Amém? Então, eu não digo assim, Senhor, me dá fome e sede de Deus. Eu digo, Senhor, desperta em mim a fome e a sede de Deus que eu já tenho. Eu já tenho dentro de mim. Eu já tenho. Eu posso orar mais. Eu posso pegar mais o Evangelho. Eu posso cuidar mais. Eu posso ser mais do Senhor. Eu posso, em Cristo Jesus, eu posso. Porque a sede já está em mim. Amém? O salmista diz assim,
né? Assim como a corça anseia por água, também a minha alma anseia por ti, ó Deus. A corça é um animal, é como um veado, né? Um cervo, que ele quando está com sede, irmãos, sabe por que ele anseia por água? Porque ele começa a ver na estrutura do corpo dele, ele começa a soltar uma toxina. Essa toxina, né, que desde quando ele fica com sede, ele começa a soltar essa toxina, que é um cheiro que vai despertar o predador. Sabe por que ele sai correndo lá? Já direto para beber água? Porque se ele beber a água, primeiro ele vai saciar a sede dele. Davi estava dizendo, se eu não beber de ti, Senhor, eu vou despertar esse cheiro, esse mau cheiro, um aroma, né? É uma toxina que vai despertar o predador, e o predador vai estar, ó, na minha cola. Presta atenção. A Bíblia diz aqui, nesse texto, que o diabo roubou a palavra. A Bíblia fala que o diabo roubou a palavra. Satanás rouba a palavra, porque ela não tem duração. É como esse animal precisa saciar a sua sede. Ele precisa chegar diante de Deus e beber de Deus. Senhor, eu preciso estar cheio. Por quê? Porque a minha carne não vai despertar o predador, o inimigo, comer da minha carnalidade. Amém? Não vai comer da minha carnalidade. Por quê? Porque eu vou estar pleno, vou estar cheio. Você sabia disso da corça? A corça é isso. É esse animal que quando ele é saciado a sua sede, ele deixa de exalar esse cheiro, onde o predador, por exemplo, o leão, né, a onça, deveria devorá-lo. Não tem mais esse cheiro, irmão. Não tem mais esse cheiro, porque ele está saciado. Amém? Ou seja, não tem mais cheiro de carne, não tem mais cheiro de moralidade, não tem mais cheiro de mentira, não tem mais cheiro de preguiça, não tem mais cheiro das coisas negativas. Por quê? Porque eu estou saciado por Deus. Então, a água precisa nos saciar, o Espírito Santo precisa nos saciar, a palavra de Deus precisa nos saciar. Esse é o segredo. Sabe qual é o segredo da nossa vitória? É estar cheio de Deus, é estar cheio da palavra. Esse é o nosso segredo, amém? Queria convidar você para ficar em pé, amém? Essa semana eu vou continuar com essa mensagem. O segredo é estar cheio. Esse copo aqui, se ele estiver cheio, ele não vai caber mais água, vai transbordar. Quando você está cheio, quando a semente está crescendo na boa terra, você produz 100, 30 e assim vai. Não tem mais lugar, não tem lugar para carne, não tem lugar para dúvida, não tem lugar, irmão, para derrota também, não tem lugar para falta de esperança, amém? Não tem, irmão, não tem lugar para desespero. Por que não? Porque nós estamos cheios de Deus, nós estamos cheios da esperança. E no mundo diz que a esperança é a última que morre, mas eu quero falar para você, meu, que a Bíblia diz que a esperança não morre, não. A Bíblia diz que Jesus é a nossa viva esperança, amém? É eterna, é a viva esperança, amém? Um certo jogador de futebol americano, ele pregava o evangelho com a vida dele, ele não falava muito, e tinha uma certa pessoa que estava observando ele, só observando ele, observar o estilo de vida dele, como ele se portava, aquele futebol americano, aquele esporte violento, né? E o cara era um dos campeões de lá, ganhava muito dinheiro, campeão. E ele olhava para outros cristãos e dizia, não, esses caras que são cristãos, mas não checa, a vida deles não checa. Parece que eles falam uma coisa, mas vivem outra. Mas ele tinha dificuldade de receber o evangelho, esse amigo dele. E ele começou a observar a vida desse cara. Aí, um certo dia, no campeonato, no final do campeonato, o cara se contundiu, esse campeão. Quebrou o ligamento, irmão, da perna. Já pensou? O cara campeão, quebrou o ligamento da perna, né? Rompeu o ligamento da perna. E aí ele saiu isso é história verídica, ele saiu do campo carregado, com dores e tal, e o cara começou a observar ele, bora ver o que ele vai falar agora. Ele só fala de Deus, ele só fala de Jesus, bora ver o que ele vai falar agora. E aí, reuniu a turma, né, no vestiário, e aí ele foi falar. Ele disse, eu quero saber o que é que Deus vai aprontar para mim agora, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O cara, que cara louco, ele rompeu aqui o negócio,
Gente, eu não estou preocupado com essa dor, cara. Eu não estou preocupado com essa dor, não. Se vai faltar, se eu não vou ser mais. Eu quero saber o que Deus quer aprontar para mim, na minha vida, o que Ele vai fazer para usar. Isso foi a semente que fez o colega dele entregar a vida para Jesus. Irmão, entre outras palavras, não é a questão da sua dor, da minha dor, da sua dificuldade, da minha dificuldade. É o que Deus, qual é a boa, perfeita, agradável, excelente vontade de Deus quer fazer na sua dor. É na sua dor. E alguém está observando você. Deus está observando você. Seu colega do lado está observando você. O que você vai fazer com a sua dor? Você vai transformar a sua dor na esperança de Deus? Ou você vai ficar maldizendo Deus? Não dá nada certo para mim e outras coisas mais? O que você vai fazer com isso? Esse cara falou assim, não, eu quero saber mesmo, irmão, ferido, o que Deus quer apontar para mim? Ele tem algo muito grande para fazer na minha vida. Cara simples. Me diz uma coisa, esse cara nunca mais ele foi o jogador. Ele nunca mais foi o primeiro jogador, mas ele se tornou um dos maiores técnicos dos Estados Unidos naquele time. Deus tinha algo muito maior, no outro nível. A fase do jogador acabou para ele se tornar o grande técnico na vida dele, amém? Irmãos, às vezes tem ciclo na nossa vida que fecha. Tem coisas que fecha, que é coisa que é passado. Mas tem coisas que Deus abre, que vai se tornar o quê? Um novo ciclo na nossa vida, uma nova esperança na nossa vida. Então, nós não temos direito de parar nas nossas dores, porque Deus tem algo muito maior para nós, amém? A nossa vida é uma vida de esperança em Jesus, é uma vida de fé. E eu creio nisso, irmão. Com dinheiro, sem dinheiro, com doença, sem doença, com tristeza, sem angústia, nós devemos amar a Deus, amém? E devemos ensinar nossa casa a conhecer a Deus profundamente, nossas famílias profundamente. Eu queria que vocês viessem orar comigo aqui na frente, amém? Vamos orar juntos, aleluia? Vamos considerar essa palavra diante do Senhor. Vamos orar juntos. Todos nós viemos aqui na frente, podem se abraçar, queridos, podem, amém? Os jovens também. Vem cá orar comigo aqui, vou descer junto com vocês, amém? Aleluia. Vem cá, esses jovens. Brian, aleluia. Isso. Chega mais aqui, meu filho. Eu não vou morder, não. Vem cá. Amém. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Quem quiser trazer as crianças também. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos entenderam essa palavra aqui, irmão? Amém. Eu entendi. Amém. Jesus. Isso. Glória a Jesus. Amém. Vamos orar uns pelos outros? Amém. Podem dar as mãos aí. Sim, Jesus. Amém. Pai, obrigado, Jesus, porque a semente da vida, da palavra de Deus, está dentro de nós. Sabe, Senhor, nós queremos falar como esse jogador falou. E o que eu quero saber, o que quer fazer comigo, Senhor? O que você quer fazer com a nossa história? E o que o Senhor quer transformar a nossa história? Pai, em nome de Jesus, nós queremos apenas ouvir a sua voz e obedecer a sua voz, essa palavra, Senhor. A palavra que traz vida dentro de nós. Deus traz esperança eterna para nós, em nome de Jesus. Eu quero colocar esses jovens nas tuas mãos. Quero colocar, Senhor, esses casais nas tuas mãos. Quero colocar as nossas vidas nas tuas mãos. Senhor, os nossos filhos, Senhor, o Senhor os vê com grande esperança, Senhor. A nossa casa é uma casa de esperança. Nós não somos profetas da desgraça, Senhor. Nós somos profetas, Senhor, da esperança em Deus, em nome de Jesus. Nossa casa é uma casa de bênção, Senhor. Nossas famílias são famílias abençoadas. Nós somos, Senhor, em Ti, Senhor, escolhidos por Ti, separados por Ti, Senhor, para esse tempo, Senhor, para esse momento, Pai, em nome de Jesus. Ah, Senhor, fortalece esses jovens, fortalece essas famílias, fortalece a minha vida, fortalece a nossa fé em Ti, Senhor, porque nós queremos Te amar mais, Senhor. Nós queremos ter mais responsabilidade, Senhor. Nós queremos ter mais, Senhor, mais anelo por Ti. Assim como essa corça, Senhor, suspira por Ti, Senhor, assim também a nossa alma suspira por Ti, Senhor. Ensina-nos a imprimir no coração dos nossos irmãos as verdades de Deus pelo Seu Santo Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, nós olhamos para nossos filhos, olhamos para eles agora. Ah, os nossos filhos não se perderão, Senhor. Muito pelo contrário, Senhor, eles serão fortes e maiores em Ti, em nome de Jesus.
Obrigado, Senhor, por essa igreja, por Abba Pai. Obrigado pelas famílias. Eu peço que o Senhor possa restaurar alguns irmãos que estão aqui nesse ambiente, Senhor, que não estão hoje aqui, que não vieram, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, atrai de volta, Senhor, atrai de volta os teus filhos, restaura casamentos, restaura, Senhor, restaura a comunhão, restaura, Senhor, a koinonia, o que o Senhor quer derramar, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra é a palavra da vida, a sua palavra é a semente, Senhor, é a semente que nós precisamos para germinar 30, 60, 90. Agora, Senhor, torna o nosso coração um coração bom, torna o nosso coração uma boa terra, Senhor. Uma boa terra, tira os espinhos, Senhor, tira as pedras, Senhor, tira, Senhor, a falta de profundidade, de responsabilidade, de amor, Senhor, tira isso, Pai, nos dá sede e fome de Ti, Senhor, desperta em nós, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado pelos meus irmãos, Senhor, quero amar os meus irmãos, servir com meus irmãos, cumprir o propósito, Senhor, para o qual o Senhor tem nos chamado, em nome de Jesus. Obrigado, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor derrame sobre você, sobre a sua vida. Essa semana, que você consiga enxergar mais Jesus, amém. Na sua casa, na sua família. Cara, ame mais seus filhos, ame mais seu esposo, ame mais seus irmãos, aleluia. Tchau, queridos, amém. Glória a Deus. Aleluia. Pensa no morrer que eu amo. Irmão, vira para o seu irmão do lado, se você estiver meio distante, diga assim: você está aqui porque Deus te trouxe aqui nessa noite. Amém. Ele já está falando com você, diga, Ele já está falando com você. Ele já te tocou, Ele já está fazendo grandes coisas na sua vida, amém? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, queria que você abrisse a sua Bíblia. Hoje eu vou começar uma série de mensagens, falar sobre a parábola do semeador. Há mais de mês, irmãos, desde quando eu viajei, tá? Deus começou a colocar palavras no meu coração e a gente vai escrevendo, vai apagando, vai escrevendo e Deus vai comunicando algumas coisas. Quero falar sobre a parábola do semeador, lá de Lucas capítulo 8, amém? Você vai abrir a Bíblia em Lucas capítulo 8, vai acompanhar comigo. A minha versão é a versão King James, tá? Glória a Jesus, amém. Esse texto, querido, ele é um texto muito profundo. Eu quero fazer primeiro um contextozinho para você entender algumas riquezas espirituais que a gente quer trazer para você aqui nessa noite, amém? E por que Jesus ensinava por parábolas, né? E o que é uma parábola, por exemplo? Tá? Irmãos, Jesus, ele saiu anunciando o evangelho, pregando a palavra e dizendo: olha, o reino dos céus está no meio de vós. Depois ele falou: é chegado o reino dos céus. E depois ele falou: o reino dos céus, o reino de Deus está dentro de vocês, amém? E ele começou a pregar a palavra, pregava abertamente, anunciando as verdades do Pai. Mas chegou um momento, diz a Bíblia, que chegou um momento que ele começou a falar muito por parábolas. Ao início da pregação de Jesus, ele falava do Pai, dos mistérios do Pai, né? Do reino de Deus, da nova lei em Jesus, nova lei de Deus.
Mas chegou um momento que ele deu uma virada nas mensagens dele por causa dos corações das pessoas. Então, alguns estudiosos das Sagradas Escrituras, eles dizem que aquele fato daquela mulher, quando ela foi levar sua filha, se eu não me engano, que estava extremamente possessa, se lembra? Estava possuída por demônios, e ela foi levá-la diante do Senhor, e ali os fariseus, eles começaram a confrontar a Jesus, né? E de tal maneira que quando eles começaram a confrontar Jesus, falar, né, que Jesus, os milagres que Jesus estava fazendo, aquele milagre que Jesus estava fazendo, de expulsar aquele demônio na vida daquela pessoa, ele estava fazendo por Beelzebul. Lembra disso aí? Então, você faz milagre, mas você faz milagre pelo príncipe dos demônios, Beelzebul. E aí, a única vez que Jesus vai falar sobre o grau do pecado, o grau da ofensa contra Deus tão grande, ele vai falar que ali, né, que havia perdão sobre todos qualquer tipo de pecado, mas contra a blasfêmia contra o Espírito Santo, esse pecado não seria perdoado. Por quê? Porque deliberadamente, aquelas pessoas que eram escribas, fariseus, eles conheciam a Sagrada Escritura, eles sabiam, eles não negaram o milagre, mas a fonte do milagre eles negaram. A fonte do milagre era o Senhor. Então eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Alguns estudiosos, eu também, assim, supostamente eu posso crer, que Jesus começou a falar mais em mistério ainda, para que falando eles não entendessem as Escrituras, e falar através de revelação, de riquezas profundas, para que poucos pudessem entender, porque o coração deles e a mente deles estavam o quê? Obscurecidas, em trevas, totalmente em trevas. Então, ele começou a falar em parábolas, né? Através de símbolos, né? Através de histórias. Jesus pegava histórias comuns. Essa história, por exemplo, do semeador, é uma história comum. Era uma história comum de alguém que plantava, de alguém que semeava naquela época, né? Só que ali ele fazia o quê? Uma alegoria, fazia o quê? Um paralelo, de uma maneira simples, mas que ao mesmo tempo que era tão simples e tão profundo, alguns não entendiam, de jeito nenhum, porque eles não tinham revelação, porque a mente deles e o coração deles estavam escondidos. Então, irmãos, falar sobre as parábolas do Senhor é falar sobre a semente, que é a semente da palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá em Lucas 8, a partir do versículo 4. Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 15. Amém? Para a gente entender um pouco dessas parábolas. Aleluia. Lucas 8, de 4 até o versículo 5. Diz assim: E ocorreu que uma grande multidão se reuniu, e pessoas de todas as cidades vieram ouvir a Jesus. Foi quando ele lhes propôs a seguinte parábola, né? Parábola. E eis que o semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisoteada, e as aves do céu a devoraram. Versículo 5. Versículo 6. Outra parte caiu sobre as rochas, e quando germinou, as plantas secaram, pois não havia umidade suficiente. Outra parte, versículo 7, ainda caiu entre os espinhos, e com ela cresceram e sufocaram as suas plantas. Versículo 8, todavia, uma outra parte caiu em boa terra, germinou, cresceu e produziu grande colheita, a 100 por 1. Tendo concluído esta parábola, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Diga assim para o seu irmão: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Então diga assim: ouça Deus, ouça o Senhor. Enquanto é tempo, ouça o Senhor. Você tem ouvido. E aqui eu me lembro de um salmo, já falando um pouquinho, vou continuar lendo, já me lembro do salmo, que diz que uma vez falou Deus e 2 vezes eu ouvi, né? Eu quero falar sobre essa questão de ouvir muito o Senhor, ouvir e entender o Senhor. Versículo 9, acompanha comigo. Seus discípulos perguntaram:
9. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Versículo 10. Amém? E disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Versículo 11. E esse é o significado da parábola. Olha, Jesus já fala abertamente, né? A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Amém? Versículo 11. Versículo 12. Aquele aos que caíram à beira do caminho são os que ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. Versículo 13. Aos que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Vamos lá? 14. As que caíram entre os espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem, Versículo 15, último. Mas os que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Volta para o versículo 11 aí, por gentileza. Amém? Leia comigo o versículo 11 aqui. Eu quero que vocês participem dessa palavra hoje, tá? Amém? Prometa para mim? Vamos lá, leia aqui comigo isso aqui. Palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Eu queria chamar o Solimar aqui rapidinho, Solimar. Chega aqui, meu filho. Por favor. Quero que você dê uma semente para cada pessoa. Pode levar esse saquinho. Me dá só uma aqui, por favor. É uma semente de erva doce. Amém? Pode comer depois, irmão. Quem quiser comer, tá bom, obrigado. Uma semente. Amém? Pegue na sua mão essa semente aí, por favor. Cada irmão. Se o Micaías estivesse aqui, ele ia ser o nosso menino da entrega. Como não está, né? O Solimar está, é ele, pensa. Amém. Glória a Deus. Amém. Pegue a semente aí na sua mão, assim que o Solimar terminar. Isso. A semente é a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Olha aí. Pequena, né? Essa semente, né, Railton? Mas poderosa, né? Aleluia. Rosa, é tão pequena essa semente, né? Pastor Francivan, é pequena, né? Mas é poderosa. Amém? Isso. Uma semente, ó. A semente é a palavra de Deus. Se eu só falasse isso para você nessa noite, você ficaria satisfeito em ouvir só isso, irmão? Que a semente é a palavra de Deus? Eu ficaria maravilhado. Amém? Dê um sorriso aí, diga assim: eu fico maravilhado em saber que a semente é a palavra de Deus. Aleluia? A semente é a palavra de Deus. Amém? Irmãos, diga assim: essa semente representa a palavra de Deus. Ela é poderosa. A palavra de Deus é a semente de Deus, a semente eterna. Amém? Diga assim, meu irmão, comigo assim: nunca despreze a semente da palavra de Deus. Amém? É igual aquele cântico que nós cantamos agorinha, que diz assim, né? Eu não podia imaginar, eu não posso imaginar. Sei que as tuas fidelidades, né, vão muito mais além do que eu possa imaginar. Amém? Então, irmãos, por exemplo, vocês que trabalham com as crianças aqui, os pais, né, trabalham com as crianças, a semente da palavra de Deus é poderosa, não é em vão. Ensinar as Escrituras, ensinar a orar, ensinar a conhecer a Deus, ensinar a temer a Deus, ensinar a congregar,
né? Ensinar a estudar as Sagradas Escrituras é algo poderoso. Amém? Então eu queria trazer essa semente para mostrar para vocês uma simbologia. Quero lembrar que a pastora Regina, na conferência que ela foi lá, de pastoras e líderes lá ela deve ter contado já aqui, vou recontar novamente, porque eu fiquei impressionado, eu nunca tinha visto isso, né? Ela e a pastora Natália foram lá para a conferência, e nessa conferência, né, algumas irmãs geralmente começam a orar e ministrar profeticamente um sobre o outro, e chegou uma irmã, né, e colocou na mão dela e na mão da pastora Natália uma semente de mostarda. Irmão, é bem pequenina, já mostrou aqui, não já? É pequeno demais, você não consegue nem enxergar, mas ela é poderosa, amém? Ela cresce, ela se torna, né, produtiva. Então, cada semente, irmão, uma semente dessa aqui pode gerar muito mais. Se você pegar uma semente, por exemplo, uma só semente de milho, vai gerar quantos pés de milhos? E quanto tem num pé de milho? Quanto tem um milho só? Quantas sementes tem num milho só? Então, é algo muito poderoso. Amém? Então, é importante você saber que a semente que Deus plantou na sua vida, na minha vida, é uma semente da palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, e porque é a palavra de Deus, ela é poderosa para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? Então, amém. Vou comer essa semente. Aleluia. Amém. Gostosa. E eu quero falar para vocês hoje sobre sementes, mas antes de falar da semente, que eu já falei agora, o tópico da semente, que é a palavra de Deus, está claro que a semente é a palavra de Deus, eu quero falar sobre os tipos de solos. Amém? Aqui nessa passagem, irmãos, tem 4 tipos de solos. E o tema dessa mensagem é a semente que transforma, a palavra de Deus. O tema dessa mensagem é essa, a semente que transforma, a palavra de Deus. Amém? Tem coisas, irmãos, que nós não conseguimos mudar no nosso caráter, não conseguimos mudar por nossos próprios esforços, mas se você e eu se envolvermos com a palavra de Deus, ela se tornará tão eficaz e tão eficiente e eficaz na nossa vida, que haverá um poder de transformação dentro de nós. Então essa palavra, ela é uma palavra de vida. Amém? Então existem 4 tipos de solos. Anotei bem aqui. O primeiro solo é o versículo 5. Ele diz que o solo junto ao caminho, à beira do caminho. Amém? O segundo solo é o solo sobre a pedra. É o versículo 6. O primeiro solo, voltando, o solo junto ao caminho, é o versículo 5, fala dos corações endurecidos. Simples. O solo junto ao caminho é o coração endurecido. Nós vamos voltar para o texto depois. O segundo solo, o solo sobre a pedra, são os corações, versículo 6, são os corações superficiais. Superficiais. O 3, o solo entre os espinhos, é o versículo 7. Os corações que não estão santificados. Amém? Quem estiver anotando, o terceiro solo é o coração que não está santificado, separado. O quarto solo é a boa terra. Os corações que dão fruto, tá? O quarto solo é a boa terra, os corações que dão frutos, é o versículo 8. Amém? Pastor, já que o senhor quer começar a falar sobre solo, e para falar desse solo, irmãos, nós precisamos entender que esse solo representa o coração das pessoas, representa o nosso coração. E a gente tem que fazer algumas perguntas para nós mesmos nessa noite. Como está o meu solo? Como é o meu solo? O que está acontecendo comigo? Qual é o estágio do meu solo? A semente é boa, né? Na palavra de Deus. Nós temos algum problema com a semente, irmãos? Não. Todo cristão não tem problema com a semente. A semente é excelente. A qualidade é excelente da semente. A palavra de Deus é pura, é poderosa, é santa, né? Se a gente precisa de santidade, a palavra de Deus é santidade, amém? Se a gente precisa de vida, a palavra de Deus é vida. Se a gente precisa de fé, a palavra de Deus é fé, amém? Se a gente precisa de amor, a palavra de Deus prega amor e é amor, Deus é amor.
Amém? Então, tudo que você precisar está nessa semente. Não nessa semente que eu lhe dei aqui, mas a semente que é a palavra de Deus. Então, não tem problema com a semente. Nós, a vida cristã, não tem nenhum tipo de problema com a semente. O problema, muitas vezes, que acontece conosco é o nosso solo. É como está o nosso coração. É como disse o Solimar hoje, aqui no Ruiós. Eu quero chamar a atenção dos irmãos em relação ao Ruiós. Ruiós é importante, irmãos. 6 horas. 6 horas começa o Ruiós. Venha para o Ruiós. Venha, traga o seu caderno, venha aqui, venha interagir, venha fazer perguntas. É muito bom. Valorize o Ruiós, amém, irmãos? Porque o Ruiós tem semente da palavra, tem semente do ensino. Então, nós não temos problema com a semente. A semente é de alta qualidade. Você gostaria de plantar? Quem já plantou aqui, irmãos? Eu já plantou? Já? O Solimar já plantou também, né? Plantou? Quando você vai plantar, você não seleciona uma semente, a melhor semente. Deus te deu a melhor semente. Ele deu o seu filho Jesus como vida. E Jesus disse que ele é o grão de trigo. O grão de trigo, né? A semente de trigo. Se esse grão de trigo cair na terra, se ele não morresse, ele vai ficar só. Mas como Jesus morreu na cruz, João 12, 24, né? João 12, 24, o que diz? Ele gerará muito fruto, e Deus gerou muito fruto. E a Bíblia diz que quando o Senhor foi elevado, né, à cruz do Calvário, ele disse, olha só, porque eu sou esse grãozinho de trigo. O grãozinho, como eu mostrei para vocês, uma sementezinha. Eu vou gerar muitos e muitos frutos. Só algo que pode trazer morte dentro do nosso ego, dentro do nosso ser natural, pode gerar vida em nós e nas pessoas que estão ao nosso redor. Amém? E aí ele diz, olha, quando eu morrer, eu atrairei todos para ti. Todos seremos atraídos. A morte de Jesus, irmãos, atrai as pessoas. Aleluia? Ou seja, é o evangelho do Cristo crucificado, do Cristo que renunciou, do Cristo que se doou, do Cristo que morreu por amor por nós. Esse é o grande evangelho, ele é atraente. Quem não pode tocar nesse amor? Irmão, como não olhar para a cruz do sacrifício de Jesus e não ser tocado? Eu estou aqui, irmão, porque um dia eu fui comovido espiritualmente e convencido espiritualmente pelo Espírito Santo da morte de Jesus por mim. Aleluia! Porque era eu que devia estar lá, era você que devia estar lá, mas por amor, ele se doou por mim e por ti. Amém? Se eu fosse você, eu dava um aleluia aí, irmãos. Glória a Deus. Por quê, irmão? Por causa da morte de Jesus. E uma pessoa morta, para o seu ego, para o seu orgulho, ele tem um poder em Jesus de atrair as pessoas. Né? Max Gehring fala uma frase muito interessante: pessoas relevantes pensam em coisas relevantes, em mentes relevantes, né? E esse autor diz o seguinte também, que tem pessoas que repelem e pessoas que atraem, né? Tem pessoas que repelem igual repelente, tem pessoas que repelem, ou seja, afastam as pessoas, e tem pessoas que atraem. Então, isso depende muito do nosso coração. Mas o que é o nosso coração? Então, deixa eu ler aqui para você aqui uma parte. Muita coisa importante, irmãos. Essa palavra é uma palavra da vida eterna. Primeiro, irmão, essa sementezinha que eu coloquei para você aí, para você olhar, eu quero que você entenda que a palavra de Deus, que Ele te deu, é algo eterno. Essa semente aqui, por exemplo, é uma semente natural. Ela vai nascer, né? Ela está aqui, é um ser biológico, né? Orgânico, biológico, mas ele vai cair no chão, vai germinar, beleza, vai morrer, mas ele não tem um tempo de duração. Mas a palavra de Deus é algo eterno. Isso, ou seja, o que você se envolveu, o que eu me envolvi hoje, que é o evangelho, é a igreja, é o reino de Deus, é algo eterno, amém? É algo eterno, é algo poderoso. Então Jesus, ele veio trazer o quê? Como semeador, ele veio trazer a semente da palavra eterna. Tudo que vai sobrar, irmão, nesse tempo, se eu vivo, por exemplo, 100 anos, 90 anos, 80 anos, às vezes vive menos, irmão, tudo que vai sobrar de nós é a vida eterna. Aleluia! O que vai sobrar de você é a eternidade. Até o seu amor vai ecoar para a eternidade. A sua adoração ecoa para a eternidade. Tudo na sua vida ecoa para a eternidade. Então a semente é maravilhosa. Então Jesus vem, ele apresenta como uma vida eterna. Porque Jesus é o verdadeiro semeador. Ele veio semear nos corações dos homens. Ele veio conquistar o nosso coração. Ele veio nos chamar para Ele mesmo.
Ele vem nos atrair com a sua presença, nos dar a sua vida, a vida que tem o poder de transformação. Isso é maravilhoso. Aleluia, porque nós estávamos destinados, irmãos, à perdição eterna. Mas Jesus veio nos atrair. Ele foi a semente, pequena semente, o grão de trigo, que entrou dentro da sua mente, do seu espírito, e começou a gerar vida dentro de vocês. Através do quê? Do novo nascimento. Então esse rei Jesus, esse evangelho do reino dos céus, que veio sendo trazido por Jesus como o rei, ele é o rei, né? Esse capítulo antes ele começa a falar sobre o reino dos céus. Depois ele diz, olha, eu sou um rei que possui um reino. E através dessa semente do rei, do reino dos céus, que eu coloco dentro do seu interior, que tem uma palavra do reino, uma palavra de vida dentro de você, que é a semente de vida, eu vou te fazer um filho de Deus. Passa a ser o quê? O filho de Deus. A semente que entrou dentro de mim me tornou filho de Deus pelo novo nascimento. Estão entendendo, irmão? E se nós entramos nesse reino da semente eterna, da vida eterna, amém? O que acontece? Nós começamos a ter o quê? Uma cidadania eterna, porque somos cidadãos do reino dos céus. E por ser cidadão dos reinos dos céus, o que acontece? Nós começamos a entrar aqui na legislação, no código de Deus, na honra de Deus, na constituição de Deus. Nós não nos movemos mais por nossos próprios pensamentos e nem nos movemos mais pelas nossas próprias vontades, porque essa semente entrou em nós, nos gerou em Deus, para sermos filhos de Deus, a palavra de Deus, e agora nós temos o quê? Uma vida e um estilo, agora segundo a natureza de Deus, que é a vida de Deus. Nós temos uma cultura agora. Qual é a cultura? A cultura de filho de Deus. Aleluia! Temos uma mente de filho de Deus, pensamos como filho de Deus, porque nós temos uma vida e um estilo daquele que foi nascido de novo, da semente divina. Amém? Pedro fala que é o quê? É algo imarcessível, é algo poderoso. E o que essa semente faz dentro de nós, que nós nos tornamos filhos de Deus? Ela faz com que nós manifestemos e expressemos o quê? O que foi semeado dentro de nós. E o que foi semeado dentro de nós? Foi o reino de Deus. O reino de Deus é para nós semearmos dentro do coração das pessoas, amém? Então a sua boca, meu irmão, o seu falar, o seu expressar, o seu agir junto com o meu, é para manifestar o reino de Deus, amém? E aí Jesus começa a falar e diz, olha, a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Deus tem revelação para nós, irmãos. Deus tem revelação para os íntimos, amém? Então essa palavra entrou como semente,